Amém? Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos abrir a palavra de Deus em João 15. João 15, 1. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração ontem, enquanto estava orando e ensaiando as canções de hoje. E eu gostaria de ler com vocês. Amém? Todos acharam? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. A palavra em destaque, que realmente me fez querer trazer essa palavra a vocês, foi permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Hoje de manhã nós estivemos ali orando e estando em união ali com os irmãos, e uma das coisas que me faz refletir é: precisamos permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Que sejamos constantes na palavra do Senhor. Jesus estava falando com os seus discípulos que ele é a videira e os seus discípulos eram os ramos. Nós só podemos dar frutos se permanecemos do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um domingo na tua presença. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Te entregamos as nossas vidas, te bendizemos, Senhor. Graças te damos neste dia, porque muitos não têm essa oportunidade e essa liberdade de te buscar, Senhor. E nós estamos aqui, Deus, com alegria em nosso coração, em exaltar o teu nome. Esteja presente no nosso meio, Senhor, falando conosco através da tua palavra, através daquilo que o Senhor tem guardado para nós, Senhor, para o dia de hoje. Alcança os nossos irmãos que estão a caminho, Pai, que o Senhor possa tocar em seus corações, para que venham depressa, Senhor. Para que venham depressa, Senhor Jesus, e estejam aqui, Pai, louvando o Senhor Jesus e engrandecendo o seu nome, Pai, em um só corpo, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado pela saúde em nossa casa, obrigado pela tua paz, Senhor Jesus, que reina sobre as nossas vidas. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado, Jesus, pelas nossas famílias, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque não tem faltado nada a nós, Senhor Jesus. Tu tens sido presente em todos os momentos, Pai. Muito obrigada, Jesus. Visita os nossos irmãos que não poderão estar conosco, Senhor, nesta manhã, por causa de sua saúde, que o Senhor possa visitá-los, Senhor Jesus, trazendo a cura e milagres sobre a vida de cada um deles, Pai. Te agradecemos, Pai, esteja conosco nos louvores e na direção deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé e louvar o nome do Senhor Jesus. A primeira canção que nós vamos cantar é Jesus em Tua Presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada
Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. A próxima canção é Me Derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, me dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és Mais uma vez. famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Dizer que és famoso. Aleluia. Amém? Agora é o momento da oferta. Você pode ficar à vontade de ofertar a casa do Senhor. Esse é o costume daqueles que reconhecem aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós damos aquilo, o mínimo, né, que nós temos, que para nós é expressivo. Amém? A canção é Coração Igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, não merece, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Ensina-me a amar o meu irmão, A olhar com os teus olhos, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. amém? Próxima canção é Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Para mim, mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os
Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, ó Pai, obrigado por cada um que está aqui. Que o Senhor, Pai, tenha nos abençoado, tenha nos dado, Senhor, pão de cada dia, tenha suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. Peço que o Senhor possa abençoar a sua oferta, os dízimos, que o Senhor possa abençoar a mesa de cada um que está aqui, Pai. Cada família que também não pôde estar aqui, que o Senhor possa abençoá-los, para que eles tenham condições, ó Pai, de estar com o teu corpo também, ó Pai, nos próximos domingos. Peço que o Senhor possa abençoar, Senhor, tudo que a gente tocar, para que possa prosperar, Senhor. E que o Senhor seja exaltado e glorificado, ó Pai, através das nossas vidas, que as pessoas de fora possam ver o Senhor nos abençoando e sabendo que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá, Senhor, a direção, é o Senhor, ó Pai, que nos dá todas as coisas, Pai. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria conhecer os visitantes que nos visitam nessa manhã. Nós temos aqui a visita ilustre do nosso irmão Dalton, sua família. Também a Isabelle, já errei os dois. Isabelle e sua família. Sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa abençoar a manhã de vocês neste dia. Amém? Vocês são muito bem-vindos aqui nesta casa. Nós estamos muito alegres de tê-los conosco. Todos aqueles que nos visitam, né? Os que nos visitam, mas que são de casa aí também. Minha família, né? Nós queremos expressar nossa gratidão e alegria de tê-los conosco nesta manhã. Aproveito para fazer uma oração novamente, para que a gente possa dar sequência à nossa reunião. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fale aos nossos corações nesta manhã, Pai, assim como o Senhor tem ministrado todos os domingos em nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, e a tua graça e a tua misericórdia, elas são eternas, elas duram para sempre. O Senhor possa falar aos corações nesta manhã, Deus. Esconda o teu servo atrás da cruz e que seja o Senhor falando, Pai, e o teu Espírito falando aos corações. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém. 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 Bom, o ventilador vai ficar virando aqui a minha Bíblia, mas não tem problema. Que alegria poder estar aqui na frente, né, transmitindo um pouco daquilo que Deus tem ministrado o coração dessa igreja. E, ao mesmo tempo que temos a alegria de estar aqui à frente, temos também o temor do Senhor. A palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós tememos a Deus, nós somos bem-aventurados. Então, queria que todo mundo tivesse a oportunidade de poder estar aqui na frente, trazendo uma mensagem, porque realmente é um privilégio para nós e realmente é desafiador, né? Então, queria dizer que o texto que nós vamos estar estudando aqui hoje é um texto bem polêmico, né? Só que é um texto edificante, que ele fala a respeito das consequências eternas do nosso testemunho. E eu tenho certeza que aqui, muitos de vocês passaram por alguma dessas situações que nós vamos trazer aqui hoje. E esse assunto é um assunto extremamente relevante e importante na nossa vida. Então, eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração e que essa mensagem realmente nos impacte, para que nós podemos ser transformados pelo poder da palavra e o poder do Espírito Santo. Amém? O objetivo dessa reflexão é compreender, assim como vocês podem ver no título, é compreender as consequências do nosso testemunho como cristão e perceber que em todas as situações nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele é quem nos capacita e é Ele quem nos orienta. Então, com base nessa reflexão, eu escolhi o versículo 8
do capítulo 12 de Lucas, que diz assim: eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E eu convido vocês a estar abrindo comigo o texto que vocês podem ver aqui na tela, de Lucas capítulo 12, versículo 1 até o 12. E a versão que eu vou estar lendo é a nova, na verdade é a versão Almeida atualizada. Amém? Enquanto vocês vão encontrando o texto, vocês vão perceber que a mensagem é uma continuação daquilo que o Sérgio vem trazendo nos cultos anteriores. E nós vemos que no capítulo 11 de Lucas até o capítulo 13, você vai ver que Jesus ele está confrontando os fariseus, os escribas, os mestres da lei, com aquilo que eles vivem, pregam, falam, porque eles vivem algo que eles não pregam, né? O interior deles está totalmente diferente daquilo que eles estão pregando, né? E nós veremos aqui como Jesus adverte os seus discípulos a respeito dessas coisas. Amém? Se você encontrou, diga amém. Amém. Então, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado nos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles, e os cabelos da cabeça de vocês estão todos cortados. Estão todos contados, cortados não. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. E digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Eu vou repetir, porque esse foi o texto que eu escolhi para o nosso texto áureo. Eu digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença dos governadores e autoridades, não se preocupem quanto à mentira, quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer até aqui. Deixe sua Bíblia aberta, e assim como o Sérgio nos ensinou na semana passada, nós devemos manter a nossa Bíblia aberta para ver se aquilo que aquela pessoa que está aqui à frente está falando é aquilo que está sendo expressado no texto. Então, a gente deve sempre manter a nossa Bíblia aberta para saber o que o pregador está dizendo, se é concernente àquilo ou não, né? Então, nós vimos aqui que Jesus ele está falando aos seus discípulos a respeito dos fariseus, a respeito da forma com que eles vivem, né? Então, primeiro versículo 1, ele disse que uma multidão seguia Jesus. E nós podemos ver que, aqui no slide eu coloquei uma multidão. Eu não sei quantas pessoas tinha naquela época, mas eu tenho certeza que, no mínimo, tinha esse número de pessoas junto a Jesus. Porque Jesus, ele já estava famoso por aquilo que ele vinha fazendo, o seu ministério. Ele já tinha começado o seu ministério. E ele pregava, ele curava e fazia milagres. E as pessoas o seguiam por conta daquilo que eles viam, né? Somente Jesus sabe o verdadeiro sentido do coração daquelas pessoas, daquela multidão que seguia a Jesus, né? Então,
Ainda no versículo 1, Jesus ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos. E nós vemos que Jesus ele chama para perto os seus discípulos e ele começa a falar com os seus discípulos. E por que nós entendemos que ele chama os seus discípulos? Nós vamos ver que os versículos 4, 5 e 8, eles mostram uma menção direta de Jesus aos seus discípulos, advertindo-os diretamente 3 vezes. A gente já vai chegar nesse pó royal aí, porque que vocês estão vendo aí o pó royal, né? Quem aqui gosta de bolo? Eu gosto de bolo. Aqui a Isabelle gosta de bolo, então temos aqui 3, 4 que gostam de bolo. Eu também gosto muito de bolo, inclusive minha esposa fez um bolo maravilhoso, um brownie pela manhã, não sei quantos aqui comeram, mas não é à toa que eu engordei 10 quilos depois que eu casei. Então, bem-aventurado aqueles que casam, né? Glória a Deus por isso. Então Jesus ele chama em particular os seus discípulos para falar a respeito de algo que estava sendo ministrado pelos fariseus, né? E ele diz que os discípulos devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. Mas que fermento é esse? Será que era o fermento mesmo? Os fariseus estavam vendendo fermento? Será que os fariseus estavam vendendo esse pó royal aqui? Né? Será que era isso que Jesus estava dizendo? Nós vamos ver aqui por que Jesus disse para eles tomarem cuidado com os fermentos dos fariseus, né? Então, no Evangelho de Mateus, nós vemos que o fermento dos fariseus ele é relacionado com a doutrina dos fariseus. Só que no Evangelho de Lucas, o fermento dos fariseus é apresentado como a hipocrisia. E guardem bem essa palavra, hipocrisia, né? Porque Jesus ele adverte os seus discípulos a respeito da hipocrisia dos fariseus. Mas por que um evangelho fala uma coisa, outro evangelho fala outra coisa, né? Então são prismas diferentes ali, né? Então, mesmo que os relatos de Mateus e de Lucas sobre o fermento dos fariseus pareçam um pouco diferentes, um fala de doutrina, outro fala de hipocrisia, a mensagem principal que Jesus estava querendo dizer, tomem cuidado com esse fermento, é uma coisa só. Então Jesus ele alerta os seus discípulos sobre o perigo da hipocrisia e das falsas crenças. Tanto a doutrina errada quanto a falsidade dos fariseus, ela podia corromper a verdadeira fé dos discípulos. Não somente dos discípulos, mas de todos aqueles que seguiam a Jesus, né? E aos fariseus, porque nós vamos entender que a hipocrisia nada mais é do que algo que eles pregam, mas não vivem, né? Então, ao usar a palavra hipocrisia, Lucas ele nos mostra um contraste entre a fé verdadeira e a falsa religiosidade dos fariseus, né? Então nós vemos, o Sérgio nos ensinou aqui, no capítulo 11, né, nós podemos ver Jesus ele falando contra os fariseus, os mestres da lei, os ais, né? Então, eles viviam algo que eles não pregavam. Eles vestiam uma roupa de santidade, mas eles viviam de outra forma. Eles não eram aquilo que eles estavam pregando, né? Então, a hipocrisia, ela também não era um termo exclusivo dos fariseus. A hipocrisia, ela é um perigo sempre presente na tradição de todas as religiões, seja ela qual for, católica, cristã, evangélica e assim por diante, né? Mas em especial, a hipocrisia, ela tem um peso maior com os cristãos, que somos nós. Porque o cristão, o cristianismo, ele exige o discipulado e as transformações radicais. Então nós não podemos, como cristãos, nós não podemos pregar alguma coisa que nós não vivemos, né? Imagine você, no seu trabalho, seja onde você estiver, na sua escola, seja na NIPO, onde a gente está, aonde quer que for, e nós pregarmos alguma coisa, só que quando nós vivemos outra. As pessoas elas estão nos observando, e o cristianismo, ele é mais pesado porque nós pregamos a transformação radical. E como discípulos de Jesus, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser transformados pelo Evangelho e não podemos viver a hipocrisia, né? Então são coisas que a gente não pode viver. Tem vários exemplos, né? Se nós formos tomar para os nossos dias, de pessoas no nosso trabalho que falam alguma coisa na sua frente,
Só que quando chega o chefe, ela transforma, ela é outra pessoa, né? Quantos aqui já viveram isso? Eu, diversas vezes, todos os lugares que eu passei, né? Trabalho na Bosch, a Bosch é uma empresa muito grande. E lá é uma empresa onde você, eu acredito que em vários lugares deve ser assim, mas você deve pintar alguma coisa daquilo que você não é, infelizmente, né? Isso, porque nós trabalhamos com pessoas, e pessoas são difíceis de lidar, então não existe uma transformação nas pessoas, eles pregam algo que eles não são, né? Hoje você pode falar alguma coisa para essa pessoa, virar as costas e ela falar mal de você para outra pessoa, né? Então, isso é hipocrisia, você falar uma coisa e viver outra, né? Então aqui, nós vimos aqui que o fermento dos fariseus, em Lucas em especial, que nós estamos estudando, é a respeito da hipocrisia, né? Então, para vocês guardarem aí, escrevam aqui assim, ó, hipocrisia, que vocês vão lembrar que quando eu estiver falando dos fermentos fariseus, você vai lembrar da hipocrisia, né? Então, ao contrário da hipocrisia, como nós podemos ver agora, a sinceridade é o antônimo direto, pois implica dizer a verdade e ser honesto em todas as circunstâncias. Então, o cristianismo, ele é baseado na verdade, na sinceridade da nossa vida. Nós devemos ser sinceros. Nós não devemos apenas vestir uma roupa e escrever aqui sinceridade ou escrever aqui verdade. Mas quando nós estamos, os nossos atos, eles demonstram que nós não somos aquilo que nós pregamos, né? Então, o antônimo da hipocrisia é a sinceridade. Um dos marcos, né, do cristianismo é a sinceridade, é a verdade, né? E eu trouxe aqui alguns versículos também que eles remetem à verdade, né? Então, está lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, né? João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela é a transformação, né? Um hipócrita, ele não consegue ser verdadeiro. O hipócrita, ele vive ao contrário da verdade. Ele vive algo que ele não é, né? Então, por isso, nós devemos, como desafio, sermos sinceros. Sincero conosco mesmo. Sincero com Cristo. Que nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. E a sinceridade e a verdade, ela vai transformar a nossa vida e nós não seremos como os fariseus que eram hipócritas. Amém? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me dão um toque, porque eu acho que vai ser bem rápido aqui também, né? Eu coloquei a máscara aqui, né? Deixa eu voltar um slide atrás. A hipocrisia, há muito tempo atrás, o nome hipocrisia, ele tinha uma relação direta com as máscaras, né? Então, teatro, todas essas coisas, elas remetiam à hipocrisia. Porque quando eles colocavam a máscara, a relação direta entre a máscara e a pessoa é que quando nós colocamos a máscara, nós viramos outra pessoa. O palhaço. Quando vocês veem o palhaço, ele é um cara todo, né? Faz todo mundo dar risada, mas eu conheci um palhaço chamado John, a minha mãe vai lembrar dele, o palhaço John, e ele falava assim, cara, você quando veste, quando você coloca o nariz, você transforma, né? Então ele estava aqui todo normal, e quando ele colocava o nariz, ele já mudava a forma de falar, e ele virava um palhaço. É incrível, um dia eu vou trazer ele aqui para a gente ter uma aula de evangelismo com ele, porque a gente usava isso no evangelismo, né? Colocava o nariz do palhaço, a gente estava totalmente normal, colocava o palhaço, e o nariz do palhaço se transformava, né? Então, relação direta com a máscara, né? Transforma aquela pessoa. A hipocrisia é isso, você colocar uma máscara daquilo que você não é, e aí você se transforma a partir da máscara que você veste, e é chamado de hipocrisia, né? Então nós veremos que os fariseus, eles vestiam uma máscara, né? E os fariseus, se você estudar, você vai ver que eles seguiam a lei, né? E eles seguiam rigidamente a lei. Para eles a lei era o mais alto nível
daquilo que eles deveriam seguir, né? E eles realmente, desde criança, eles tinham que seguir aqueles ensinamentos dos rabinos e eles tinham que ser os melhores, né? Então, os fariseus, eles acreditavam que o privilégio da eleição se devia por desempenho ou merecimento. Por seguirem uma regra mais elevada, eles eram as pessoas melhores, aqueles que eram os maiorais, né? Então eu trouxe ali uma imagem dos fariseus, né? Os 3 fariseus estavam comentando entre eles ali alguma coisa. Então, eles se achavam os melhores por algo que eles viviam, né? Então, por eles seguirem uma lei, por eles seguirem uma regra, eles achavam que eles eram os melhores. E aí eles se colocavam sobre os maiores. A gente pôde ver, o Sérgio nos ensinou que eles queriam sentar nas primeiras cadeiras, né? Eles tinham que ser os melhores, eles tinham que ter um lugar de destaque, porque eles queriam estar na frente, em destaque, para que as pessoas pudessem olhar para eles e dissessem, uau, esses são os fariseus, eles são os melhores, né? Então, ao momento que eles fazem isso, os fariseus, eles se auto-intitulam, né, os melhores, só que eles esquecem que, ao seguir a lei, eles não estão fazendo algo superior a alguém, né? Eles não são os melhores por conta disso. Quando eles fazem isso, eles se sentem os melhores, eles estão esquecendo da graça de Deus, pois a graça de Deus que nos possibilita sermos quem nós somos, os cristãos verdadeiros, a viver a verdade. E eles não, eles viviam ao contrário disso. Eles se achavam, eles imaginavam que eles eram os melhores, né? E nós veremos que o ensino de Jesus, no entanto, ele queria que os seus seguidores, eles fossem humildes, reconhecendo que a sua escolha não era por mérito próprio, mas por pura graça de Deus. A humildade, ela é fundamental para uma vida cristã autêntica, para construir relacionamentos saudáveis com Deus e com pessoas ao nosso redor, né? Então, em Lucas capítulo 12, versículo 48, diz lá, a quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, se muito foi dado aos fariseus, muito será exigido e também muito será pedido, né? Então, nós vemos que Jesus ele nos ensina que nós não devemos termos um coração altivo, mas nós temos que ser humildes. Esse é o evangelho que Jesus queria que seus discípulos vivessem, o evangelho humilde, que não acha que nós somos melhores do que qualquer uma pessoa, que não acha que nós somos melhores do que qualquer um outro, mas que nós somos todos filhos de Deus e que nós devemos seguir essa humildade que Jesus nos ensinava e que nos difere dos fariseus e dos hipócritas. Então, eu trouxe uma aplicação, né, e contextualização. A principal característica da hipocrisia neste contexto é que os fariseus e mestres da lei, eles se comportavam de uma forma diferente do que se passava em seu coração. Eles chamavam de Jesus de mestre e senhor, mas por dentro eles queriam colocar Jesus à prova e julgar Jesus pelos seus atos, né? Nós podemos ver lá que aquele fariseu que chama Jesus para sua casa, e quando Jesus entra na sua casa, Jesus não lava a mão para comer, ele julga Jesus dentro do seu coração, né? Assim como o Sérgio nos ensinou, e essa era a marca da hipocrisia dos fariseus. Eles pregavam algo, mas na verdade eles viviam outra coisa, que não era aquilo que eles pregavam, né? Então, contextualizando para os nossos dias atuais, quais são as formas de hipocrisia que nós temos atualmente, né? Então eu trouxe algumas formas de hipocrisia para que nós pudéssemos pensar aqui. E esses 2 pontos aqui, ó, falta de amor ao próximo e o uso da fé para interesses pessoais. Quantos exemplos eu poderia trazer aqui de falta de amor ao próximo, né? Então, eu acho que eu já contei esse episódio aqui, mas há um tempo atrás, eu via os moradores de rua e eu tinha uma coisa que eu tinha que ajudar esses moradores de rua de qualquer forma, né? A minha mãe está aqui, ela não deixou mentir. Eu saía de casa, pegava um café da manhã
e falava, se eu tenho que comer, esse cara também tem que comer. Eu pegava o café da manhã e levava até esse cara e falava assim, cara, vem aqui, vamos comer junto. E eu comia com ele, dava um café para ele, um pão, né? E a gente comia junto, de forma realmente porque eu via a necessidade que aquela pessoa tinha de comer alguma coisa, que estava passando por uma necessidade, e eu tinha amor por aquela pessoa, né? Até que um dia, eu fui lá combinar com esse morador de rua que eu iria levá-lo de volta para sua cidade, porque ele dizia que queria, né? E ele me pediu dinheiro para comprar passagem e tudo mais. Falei, não, cara, vamos lá, eu compro a passagem, trago a passagem aqui, nós vamos lá junto, e aí você volta para sua cidade, né? E, ok, peguei o relógio que eu estava no pulso, tirei meu relógio, dei na mão dele, falei aqui, amanhã, às 7 horas da manhã, eu passo aqui, pego você, te levo até a rodoviária, e nós vamos juntos, eu compro a passagem para você, você volta para a sua cidade. Ok, acordei no outro dia, né? Peguei o café da manhã, falei, vou lá que eu já estou quase atrasado, 7 horas, tem que pegar o Douglas, lembra até o nome dele, o Douglas, vou pegar ele e hoje eu vou levar ele para a cidade dele, né? Vou comprar a passagem dele. Cheguei lá, onde o Douglas ficava, e adivinha só? O Douglas estava lá? Não. O Douglas tinha pegado o relógio, tinha pegado suas coisas e sumido daquele local onde a gente se encontrava, né? E eu vi o Douglas mais uma vez só, mas eu não conseguia mais tentar convencer ele de alguma coisa, né? Então, aquilo foi deixando meu coração entristecido, porque eu tentei ajudar outros moradores de rua também, mas da mesma forma eles não queriam ser verdadeiramente ajudados, né? Tinha um amor por eles bem maior no começo, né? Talvez no primeiro amor, mas depois foi se esvaindo e a falta de amor a eles foi cada vez maior, né? Então, eu oro para que Deus ele realmente acenda novamente essa chama do amor, né? Não somente por esses necessitados, mas por todos, né? Não são somente eles que são os nossos próximos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor são os nossos próximos. Assim como eu trouxe também a mensagem do bom samaritano, né? Nós temos que ter o amor por esses próximos, e quando nós não demonstramos esse amor, nós estamos vestindo a máscara da hipocrisia. O uso da fé para os interesses pessoais. Aqui nessa igreja não tem isso, né? Glória a Deus por isso, mas nós vemos que tantas igrejas, né? Não gosto de falar contra as igrejas, mas a gente vê nas redes de TV, nós vemos nas redes sociais, quantas igrejas elas não usam da fé para os seus próprios interesses, né? Líderes de grandes igrejas, que eu não preciso nem dizer o nome, que muitos conhecem, que eles usam da fé para os seus próprios interesses. E isso, com certeza, Deus está olhando. E essa é uma das máscaras da hipocrisia que eles vestem, né? Então, o que nós devemos fazer para que nós venhamos a evitar essa hipocrisia na nossa vida, né? De forma prática. Primeiro ponto, então, não vivendo somente das aparências. Nós não devemos vestir somente a máscara da hipocrisia, né? Isso é errado. Nós devemos pregar e devemos agir conforme aquilo que nós estamos ensinando, por aquilo que nós temos como exemplo de fé. Seguir realmente aquilo que Jesus nos ensinou, né? E não viver apenas das aparências, mas realmente viver aquilo que nós pregamos. Essa é uma forma de evitar a hipocrisia nas nossas vidas, né? E o segundo ponto é viver a verdade daquilo que nós pregamos, né? Então, não é aquilo que nós pregamos só quem está aqui na frente pregando, o Sérgio, o pastor, o Felipe, não. O que nós pregamos com a nossa vida, o que nós pregamos com as nossas palavras, lá fora, no nosso trabalho, né? Na escola. A gente tem que viver a verdade daquilo que nós pregamos, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros dos fariseus, né? De viver com uma máscara que é a máscara da hipocrisia, né? Então até aqui nós estávamos vendo aí o versículo 1, e agora nós estamos vendo agora o versículo 2 e 3. E o subtítulo que eu
que eu trouxe é que não há nada que seja oculto, que não venha a ser revelado, né? Então, esse é um ensinamento que Jesus nos traz. Então, nós veremos que a hipocrisia, ela só é bem sucedida enquanto a verdade ela não é revelada. Então, os fariseus, por muito tempo, eles viviam, né? Antes de Jesus chegar, antes dos profetas chegarem, eles viviam uma coisa, eles pregavam e todos acreditavam. Até que Jesus chegou, até que os profetas chegaram e começaram a falar contra essas pessoas, né? Então, a hipocrisia, ela não vai durar para sempre. E ela só vai dar certo enquanto a verdade não for exposta, né? Então, o versículo ele nos ensina que a hipocrisia, ela não será oculta para sempre. Ela vai vir à tona, né? Nós vimos no capítulo 11 com o Sérgio que Jesus ele expôs o coração não somente dos fariseus, mas dos mestres da lei também, né? Então, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que o Felipe trouxe essa foto aqui? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas essa é uma foto de um vulcão, né? Em erupção lá em cima. Mas nós vemos que aqui na base dele tem muita lava. E imagina que esse vulcão, ele ainda não entrou, né, em ação ali. Essa é a hipocrisia. Quando ela está aqui ainda, e as pessoas estão vivendo, está tudo bem. E está aqui a lava ainda, a lava não saiu lá para cima. A hipocrisia é exatamente isso. Quando as pessoas estão nesse campo aqui assim ainda. Mas nós vamos perceber que, nesses fenômenos naturais, como o vulcão, terremoto, furacão, eles ficam escondidos durante um tempo. E eles são imperceptíveis, porém, em algum momento, eles se revelam. E quando são revelados, o estrago é grande, né? Da mesma forma, a hipocrisia será revelada em algum momento, trazendo vergonha, humilhação, revelando o verdadeiro desejo do coração daquele que carrega consigo a hipocrisia. Então, assim como esse vulcão, uma hora a hipocrisia ela é revelada por intermédio da verdade. Ela vem à tona. Ela não fica para sempre escondida ali embaixo. O vulcão, ele chega uma hora que ele vai dar erupção, né? Então ele não vai ficar somente naquele campo ali embaixo, mas ele vai realmente se mostrar quem está lá dentro, né? Então, Jesus ele revela o coração dos fariseus. Ele revela o coração dos mestres da lei no capítulo 11, como a gente viu. Assim como o vulcão, assim como os furacões, assim como os tsunamis, né? Todos estão escondidos, mas uma hora eles ficam perceptíveis, porque a verdade chega, né? Então, teve uma época na minha vida que isso na época da escola ainda, né? Eu era bem rebelde. Os cabelos brancos da minha mãe não é à toa, né? Eu era bem rebelde. Se a tia Florinda estivesse aqui agora, os cabelos dela iam arrepiar agora, porque ela sabe o quão rebelde eu era também. Ela saía lá fora e falava assim, na hora do culto não é hora de ficar girando no gira-gira, não é para ficar correndo para lá, não é para ficar correndo para cá, né? Eu não tinha idade do Gabriel, mas eu tinha idade do Enzo, mais ou menos, né? Eu era bem pequeno. E eu era bem não posso usar essa palavra, vou usar elétrico, né? Eu era bem elétrico. Então, eu era bem terrível, vamos falar assim, né? Eu aprontava demais, né? Mas em casa as pessoas sabiam como eu era, né? Mas muitas vezes eles não sabiam o que acontecia na escola. E eu chegava em casa com a máscara de que está tudo bem na escola. Está tudo certo. E está tudo certo. Até que um momento, chegou um dia de uma reunião chamada Reunião dos Pais. E quão terrível é esse dia, a reunião dos pais. Onde toda a hipocrisia do filho é revelada. E aqui a gente tem alguém dando risada que está chegando a reunião dos pais. E com certeza ele vai ser revelado alguma coisa aqui, né? Então era terrível, quando chegava a reunião dos pais, chegava até coceira, né? O que será que vão falar de mim? Porque os professores não falavam da gente, para a gente, né? Eles só falavam para os pais.
E ele ficava só anotando aqui, ó, Felipe Lagoa. Esse aqui eu vou falar para dona Laide. Prendeu o menino dentro do armário da escola. Tá anotado. Foi expulso no dia X porque pulou o muro da escola. Tá anotado. Jogou giz no professor. Tá anotado. Né? Então, toda essa hipocrisia que eu não contava em casa, chegava no dia da reunião dos pais. Né? Quão terrível era esse dia, o dia da reunião dos pais. E dependendo da situação da reunião, o castigo era cada vez pior. Então, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, né? Então, quanta hipocrisia eu guardei durante muito tempo, né? Então, Jesus ele nos convida a sermos verdadeiros, a nos distanciar de tudo que nos afasta da verdade. Se eu tivesse falado dos meus pais na época, tudo que eu fazia na escola, possa ser que não ia juntar tantas coisas naquela listinha, ia ser um pouco mais brando, não ia fugir do castigo ou de apanhar, né? Mas, com certeza, eles iam ficar sabendo, ia ser um pouco mais brando, se eu tivesse contado realmente aquilo que eu fazia, né? E de certa forma, eles me ensinariam que aquilo não é a forma correta da gente fazer. Eles me ensinariam que eu não poderia ser daquela forma, né? Então, a minha máscara da hipocrisia iria cair e eu seria transformado, né? E pegando carona na mensagem do Sérgio, eu queria trazer um ai, né? Acrescentar mais um ai, daquele finalzinho do capítulo 11, né? Então, o ai que eu queria trazer é: ai do homem cujo pecado for exposto naquela hora. Pois o verdadeiro caráter do hipócrita pode não ser descoberto por muitos dias, mas chegará o dia que revelará todos os segredos. Então, ai do homem que guarda segredos ocultos e que vive uma vida de hipocrisia, porque chegará o dia em que tudo será revelado, né? Então, eu consigo imaginar os fariseus e os mestres da lei cheios de vergonha e de raiva, buscando uma forma de acusar Jesus, para matar Jesus, por tudo aquilo que ele estava expondo àquelas pessoas, né? Então, ai daqueles que tiverem coisas a serem reveladas naquele grande dia, porque não será fácil, né? Então, quão bom seria se todos nós vivêssemos de maneira tal que não precisássemos esconder e se vergonhar de algo que nós fizemos ou pensamos. A gente sabe que não é fácil, né? Nós ainda não somos o varão perfeito, né? Nós caminhamos para isso com a graça de Deus e o Espírito Santo nos guiando, mas nós sabemos que ainda existe em nós algum tipo de hipocrisia e que Deus nos ajude a cair dessas máscaras da hipocrisia na nossa vida, né? Então, eu peguei uma parte de um texto que diz assim, ó: alguém disse uma vez que queria que o seu coração ele fosse como uma janela aberta e que todas as pessoas que vissem aquele coração, elas pudessem saber o que se passava no seu coração e dessa forma ela não precisasse esconder nada de ninguém. Quão difícil isso seria, pois temos tantas coisas ocultas em nosso coração que muitas vezes nós não queremos dizer. Quantas e quantas vezes no meu coração eu vi uma pessoa fazendo errada e por dentro de mim eu falava assim: essa pessoa merece ser castigada, né? Essa pessoa, falava mal da pessoa no meu coração, né? E aí, se eu tivesse esse coração exposto e as pessoas pudessem ler aquilo que está escrito no meu coração a respeito dessas pessoas, quão duro seria, não é verdade? Então, a minha oração é que nós não tenhamos esse tipo de pensamento, né? Então, porque isso realmente não revela quem Cristo é na nossa vida, né? E mesmo que nós não tenhamos essa janela em nosso coração, nós temos que ser cuidadosos, pois nós estamos na presença do nosso Criador e dos olhos dele nada fica oculto. E tem um versículo em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes
todas as coisas, e antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que nós teremos que tratar. Então, possa ser que as pessoas não estão vendo aquilo que nós estamos pensando, fazendo, mas existe alguém, e esse alguém é Deus, que sabe o que se passa no nosso coração, no meu e no seu, e nós teremos que tratar um dia com Ele. Possa ser que as pessoas não estão vendo aquela janelinha do nosso coração, mas não é por conta disso que nós devemos viver uma vida diferente daquilo que nós pregamos, mas que nossa vida realmente ela seja uma vida que nós tenhamos que nos orgulhar daquilo que nós vivemos, né? Os desejos e as intenções do coração humano se revelam por meio do caráter e das ações das pessoas. Assim como os espinheiros, eles não dão figos, e as roseiras bravas, elas não produzem uvas, o que está no interior determina os frutos que serão gerados. E toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Hoje a Bela trouxe aí um versículo, né, a respeito do ramo que está em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós daremos frutos bons, nós daremos frutos daqueles, os melhores frutos que nós podemos ter se nós estamos em Jesus, né? Então, tudo aquilo que está no nosso caráter, né, é o que vai ser revelado. Ontem, Bela e eu, nós estávamos vendo uma pregação. E eu não preciso comentar o nome do pregador aqui, mas um pregador muito bom. Mas ele tinha palavras que ele falava que não condiziam com aquilo que ele estava pregando. Eram palavras bem duras. E eu comentei com a Bela, nossa amor, difícil escutar isso de um pregador, né? Ele falando dessas formas. E é realmente de doer o ouvido as coisas que ele falava. Mas não condizia com aquilo que ele estava pregando. E ele parece ter uma vida realmente muito plena em Cristo, né? Ele tem a certeza daquilo que ele vive. Ele tem uma igreja de milhares de membros. Mas o coração dele... E eu comentei com a Bela, aquilo que está cheio no nosso coração, a nossa boca vai falar. Então, ele fala daquilo que o coração dele está cheio. E que nós não sejamos dessa forma, mas que o nosso coração ele esteja cheio de outra coisa que não seja a hipocrisia, não seja algo que não agrada a Deus, né? Então, uma aplicação, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, né? Então nós temos que viver na verdade, porque se nós vivemos na verdade e na sinceridade, nós não precisaremos temer a nossa exposição, porque nós vivemos a verdade, né? Então, de que forma que nós vamos fazer essas coisas? Nós temos que convidar o Espírito Santo a nos conduzir a uma vida de verdade, convidar o Espírito Santo a nos ajudar a viver uma vida de verdade, de sinceridade, de alegria, na graça de Deus, né? Porque dessa forma nós não precisaremos ter medo de nada que vai ser exposto na nossa vida, né? Então hoje nós temos esse cara aqui, ó. Esse cara, quantos segredos ele não guarda, né? Eu estava olhando esses dias nas minhas senhas, eu tenho 129 senhas salvos nesse celular. Não me pergunte da onde que eu consigo colocar tanta senha em tantos lugares, tantos sites, né? Mas quantas verdades tem dentro desse celular? E aí, a Bela tem a minha senha, eu tenho a senha dela, meu WhatsApp não tem senha, nós somos um livro aberto, né? E nós nos orgulhamos por isso. Mas quantas pessoas eles bloqueiam o celular e não deixam as pessoas verem? Imagine você diante de Deus e quando Ele vê o que estava passando no seu celular, você vai ter orgulho daquilo que estava no seu celular? Você vai ter orgulho daquilo que somente você tem acesso? Se hoje você pudesse espelhar a tela do seu celular na telão da igreja, você se orgulharia daquilo que está na tela do seu celular? Eu deixo essa retórica para que a gente possa imaginar e pensar, para a gente pensar aquilo que nós estamos vendo aqui no oculto. A gente pode se orgulhar daquilo que nós estamos vendo? Não somente no celular, no nosso computador, ou naquilo que nós falamos, né?
no oculto, no secreto, com algumas pessoas. Nós devemos viver de forma tal que aquilo que nós estamos olhando, daquilo que nós estamos vendo, possamos nos orgulhar daquilo que nós estamos vendo e que não venhamos a envergonhar a Cristo, né? Porque o verdadeiro discípulo, ele vive uma vida de verdades. E nós somos convidados por Jesus a sermos semelhantes a Ele na integridade da nossa vida. Então, eu ouvi uma vez alguém dizer que o caráter, ele não muda por conta da distância, né? Eu namorei essa mulher aqui durante 2 anos, onde eu morava em Campinas e ela em Santo André. E era uma distância. E as pessoas falavam assim, caráter não muda apesar da distância. Você tem que viver de uma forma que a Isabela, da forma que você pensar que a Isabela está do seu lado e nada vai acontecer. E da mesma forma a Isabela tem que viver de uma forma que você vai estar com ela, porque o caráter não muda apesar da distância, né? A nossa integridade da nossa vida, ela não deve mudar por conta do ambiente onde nós estamos. Nós não temos que ser transformados pelo ambiente onde nós estamos. Nós não temos que ser transformados só porque nós vamos ganhar uma promoção no trabalho, não. O quão disposto nós estamos a servir a Cristo, a viver o Evangelho, a ser íntegro, para que Cristo seja realmente revelado e glorificado nas nossas ações. Será que nós estamos negociando a nossa fé por conta de uma promoção? Será que nós estamos negociando a nossa fé para estar numa roda de amigos? Uma conversa de amigos? Que Cristo não seja colocado de lado em todas essas situações na nossa vida, porque nós devemos viver de maneira tal que Cristo, Ele seja realmente glorificado na nossa vida. Amém? Agora, tem uma música que eu queria que a Bela cantasse, e ela fala a respeito de não temer, que tem a ver com o que a gente vai falar um pouco aqui, do versículo 4 e 7. Eu queria que você fechasse os seus olhos e escutasse essa canção. É uma coisa rápida, né? Para a gente ser ministrado também por esta canção. Amém? Feche os seus olhos. Vamos escutar uma canção de Deus para nós. Pai, me sinto só. Eu não sei para onde devo ir. Mesmo andando, me sinto insegura. Tenho medo, muito medo de cair. Estou contigo, não chores, não chores, eu contigo estou. Filha, não temas. Faz tempo que eu não ouço a tua voz. Sinto falta das madrugadas, de ouvir a tua oração. Mesmo assim, eu estou te esperando. Estou contigo. Não chores, não chores. Eu contigo estou.
temas, estou contigo. Não chores, não chores, eu contigo estou. Filha, não temas. Me recordo de quando eu caminhava pelas ruas do Japão, nos metrôs, ao atravessar as faixas. Que tranquilidade e que segurança que nós temos naquele país. A gente não precisava temer pela nossa vida. Eu nunca me senti tão seguro quanto naquele local. As pessoas não mexiam com a gente. Eu tinha segurança de que se eu sair com o celular na mão, eu não ia ter nenhum problema com as pessoas de lá. Não sei como está lá hoje, mas eu sei que era muito seguro, né? Ao momento onde você estivesse na faixa de pedestre, eu não precisava temer, eu não precisava ter medo daquela situação, né? Contudo, aqui no Brasil, nós tememos pela nossa vida. Nós tememos por tudo que pode acontecer com a gente, porque nós sabemos que o índice de criminalidade ele tem aumentado cada vez mais, né? E nós não temos segurança aqui no Brasil, né? Aqui na América do Sul. E a maldade e a criminalidade têm aumentado no coração das pessoas, né? Eu tomo como exemplo a minha vida e quando foi colocada em risco, quando eu estava voltando de Santo André e aquela pessoa me atacou com uma faca, né? E eu temi pela minha vida naquele dia. Quando eu entrei em uma luta corporal com ele, eu sei que eu não deveria ter feito aquilo, mas naquele momento eu temi pela minha vida. Quando ele veio para cima de mim com aquela faca, eu só pensava, Deus, me salva, me salva, me salva, porque eu não sei o que vai ser de mim. No momento que eu estava ali lutando com ele, Deus com certeza enviou um anjo para que ele fosse embora e nada tivesse acontecido comigo e eu consegui sair ileso daquela briga que eu tive com aquele cara, né? Sem motivos, ele não tinha motivos para me atacar, né? Mas naquele momento eu temi pela minha vida e é um momento muito ruim. E esses são os nossos medos, né? Eles são os medos legítimos. Mas nós veremos que no versículo 4 até o versículo 7, Jesus ele nos dá uma nova perspectiva a respeito do medo, né? Ele nos dá uma paz, uma segurança, que embora nós venhamos sim a passar por essas coisas, Jesus ele nos dá essa segurança de que nós não devemos temer essas pessoas. Nós não devemos temer quem pode tirar a nossa vida. Ele vai nos ensinar que a morte física ela é um período, né? Talvez doloroso, talvez instantâneo, mas mesmo assim, um período após a qual a vida física ela termina, nós como cristãos nós temos uma esperança de uma vida eterna. Então, embora nós tenhamos medo, nós não devemos temer essas pessoas ou aquilo que pode acontecer em nossa vida, né? Mas nós devemos temer a Deus. E Jesus ele vai nos ensinar que nós devemos temer a Ele, porque Ele tem todo o poder e somente Ele tem poder para tirar a vida e lançar a vida no inferno. E é Ele quem nós devemos temer. E quão valentes e sábios nós seremos se nós tememos a Deus e não aos homens. Porque muitas vezes nós tememos aos homens e não tememos a Deus. Mas o verdadeiro temor é aquele que nós temos com Deus. Não porque Ele é um Deus maldoso, porque Ele emana todo o poder, não. Nós devemos ter temor a esse Deus, que Ele pode sim nos dar a vida, e pode nos dar a vida eterna. E eu creio que todos nós aqui, nesse salão de culto, iremos para a glória, e Ele nos levará em nome de Jesus, né? Não devemos temer a morte, não devemos temer essas pessoas que podem tirar a nossa fé, a nossa vida. A fé em Deus, ela muda completamente a forma como um cristão enxerga a vida. Em vez de buscar o sentido apenas no presente, o cristão ele olha para a eternidade, onde Deus revela
o verdadeiro propósito da sua existência. No caso, a nossa existência. Então, nós não devemos olhar somente para essa vida, porque essa vida é passageira. Nós aqui estamos como peregrinos, nós somos peregrinos nessa terra. Nós iremos para o lar celeste, nós iremos para um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá mais sofrimentos, um lugar onde nós estaremos com Cristo, celebrando e glorificando o santo nome de Deus. Ao revelar o poder de Deus, de tirar a vida, a onipotência de Deus, e de condenar uma alma para sofrer eternamente, Jesus, ele não apenas termina imediatamente, né, com uma nota terrível de onipotência de Deus, mas ele, após isso, ele estabelece a quem nós devemos temer, o único Deus a ser temido, o único a ser temido nessa vida e na morte. Então Jesus, ele nos dá essa esperança, que nós devemos temer a Ele, porque Ele é quem dá a vida, em uma vida em eternidade, né? Então, como nós lemos o versículo, Jesus ele utiliza uma figura de um animal tão simples, que é o pássaro, né? Então ele fala aqui, não vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Quão barato é os pardais, né? Um pássaro, ele faz uma semelhança, ele faz uma analogia aí, né? Não veem os passarinhos? Nem os passarinhos, Deus se esquece deles, quanto mais de vocês. Deus nunca se esquecerá. Vocês são tão importantes quanto os pássaros, né? Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, né? Você já parou para pensar? Embora meu irmão tenha pouco cabelo na cabeça, Deus sabe cada fio que tem na cabeça dele, né? Essa careca ilustre, né? Mas Deus sabe cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Quão importante nós somos para Deus. Quão importante é a nossa vida para Deus. Ele nos conhece no mais íntimo e profundo da nossa vida, né? Então, Jesus, ele nos traz essa segurança que somos importantes para Deus. Nós somos importantes e que Deus, ele realmente, ele observa e ele guarda e ele nos tem como importantes. Amém? Dá um amém aí para achar que você não está dormindo. Aqui, sei que daqui a gente não costuma fazer isso, mas é sempre bom escutar um amém. A morte física, ela não é um impedimento para o cuidado providencial de Deus com os discípulos, pois, seja em vida ou seja em morte, nós pertencemos ao Senhor e nós vivemos para Ele. Está escrito lá em Romanos, capítulo 14, versículo 18. Tradicionalmente, Deus, ele é visto como um Deus poderoso, glorioso, um Deus justo, um Deus que emana todo o poder, né? No entanto, Jesus, ele não só apresenta esse Deus todo-poderoso, um Deus mau que vai jogar essa alma no inferno, não. Ele mostra uma imagem de Deus diferente, né? Mais próxima da gente, mais palpável, mais compassiva, né? Comparando a gente com essas criaturas pequenas que a gente viu, né? Essas criaturas frágeis, com os pardais, mostrando que Deus, ele se preocupa com a gente, mostrando que Deus não é somente o Deus que vai lançar a vida no inferno, ou que vai realmente ser um Deus mau, mas não, Ele nos dá esperança. Jesus, ao momento que Ele faz isso, Ele também nos dá essa esperança, né? Então, somos importantes para Deus. Então, nós não precisamos, né, como aplicação e contextualização, nós não precisamos temer um homem. Nós estamos respaldados na palavra de Deus. E Jesus, ele diz, vocês são tão importantes quanto os pássaros, né? Deus, ele contou já quantos cabelos tem na sua cabeça, né? Nós podemos descansar, porque a nossa vida vai além dessa vida terrena. Nós fomos feitos para sermos eternos. A nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, e nós somos apenas peregrinos, né? Então, para que nós não venhamos a mais temer, nós não tenhamos mais medo de sair na rua, sermos assaltados, o nosso carro,
e assim por diante. Todas essas coisas elas só acontecem por um motivo, porque a igreja não chegou em alguns lugares ainda. Só existem os assaltantes porque não houve transformação. Nós devemos pregar de forma tal que essas coisas elas devem ser acabadas. Nós sabemos que esse seria um mundo perfeito, mas se nós queremos que essas coisas elas diminuam, nós devemos pregar a palavra, nós devemos realmente viver essas coisas para que haja realmente uma mudança em nossa nação, né? Então, que Deus nos ajude a ser essas pessoas que vamos mudar a nossa nação. E está acabando, prometo que não vou demorar tanto. Confessar a Cristo. Eu trouxe ali não é uma charge, eu criei isso aí, as pessoas ali falando, né? Esse aí é o cristão quadrado, né? Quem já escutou aí? É o cristão quadrado, não faz isso ou não faz aquilo, né? Quantos aí já tiveram essa oportunidade de escutar, né? Bem-aventurados nós somos se nós já escutamos isso aí. Então, as consequências eternas do nosso testemunho cristão. Eu trouxe um dado, né? Não sei aqui quantos conhecem a missão Portas Abertas, mas lá diz assim, ó, de acordo com os dados da lista mundial da perseguição de 2024, mais de 365 milhões de cristãos no mundo, eles enfrentam algum tipo de oposição com o resultado da identificação como cristão, né? Da identificação com Cristo. Se você se diz cristão, que você segue a Cristo, você é perseguido, né? Então um dado de tantas pessoas que sofrem essas perseguições, né? E aí eu coloquei uma pergunta ali. Você já se deparou em uma situação na qual você teria que ser exposto publicamente, você teve que se expor cristão publicamente? E você temeu por ser alvo de chacota, assim como essa imagem aí do lado, né? E tem um versículo que diz que nós somos bem-aventurados se nós passamos por essa situação. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Nós devemos nos alegrar se nós passamos por situações semelhantes a essa, né? Porque grande é o nosso galardão. Confessar Cristo para as pessoas, ela te coloca em duas situações. Ou você vai ser motivo de chacota, ou você vai ser bem recebido. No trabalho, existem pessoas que me respeitam por quem eu sou, e também ficam de longe por quem eu sou, né? Então, saiba que no momento em que você se disser cristão, você vai acontecer duas prováveis coisas. São duas situações. Ou você não vai ser aceito, ou você vai ser bem aceito. Só que lembre que as consequências eternas do testemunho cristão, ela reverbera na eternidade. Saiba aquilo que você vai escolher, se dizer cristão ou não, né? Então, isso deve nos dar uma coragem. Se nós confessarmos a Cristo, nós temos a promessa de que Cristo, Ele declarará que possui a gente diante dos anjos. Caso contrário, Ele vai nos negar, né? Nós vemos lá no versículo 8 e 9, que se nós confessarmos a Cristo, o nosso testemunho for que nós somos cristãos, Jesus, Ele confessará e Ele nos conhecerá diante dos anjos e de Deus. Essa é a promessa que nós temos. E que bom que nós temos essa promessa, porque possa ser que nós passamos por chacota aqui, mas eternamente nós seremos realmente filhos de Deus e estaremos ao lado de Deus, né? Então, essa é uma escolha fundamental que nós temos que ter: seguir a Jesus ou rejeitá-lo. Essa escolha, ela determinará a nossa vida eternamente. O Espírito Santo falará por você. Por muito tempo eu achei que esse versículo em especial, o Espírito Santo falaria por mim em qualquer situação. Não sei quantos aqui já pensaram que era assim, mas o sentido real do texto não está dizendo isso, que o Espírito Santo vai falar por você em toda qualquer situação, mas em especial quando nós formos julgados e colocarmos à prova quando as pessoas colocarem à prova a nossa fé, né?
aí sim o Espírito Santo falará por nós. Então, temos essa segurança de que o Espírito Santo, ele falará por nós, quando nós formos julgados, né? Então, Jesus também, ele predisse que a perseguição empreendida pelos judeus nas sinagogas e pelos governantes e autoridades dos gentios, lembra de Paulo, Estevão, Pedro, os discípulos, todos eles foram perseguidos de alguma forma nas sinagogas, aonde quer que eles fossem, eles foram perseguidos, né? Nós temos aí, em especial, duas pessoas, o apóstolo Pedro e o apóstolo Estevão, que dá para a gente aplicar aqui a respeito de confessar a Cristo. O apóstolo Pedro, ele teve a chance de confessar a Cristo, quando as pessoas falaram, você é Pedro, você caminhava com ele. E aí Pedro falou assim, longe de mim, eu não caminhava com essas pessoas. Não, você é Pedro, você caminhava com ele, você até se veste como ele, você fala como eles. Não, esse não sou eu, né? E Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas nós sabemos que, se nós lermos as cartas de Pedro, nós sabemos que Pedro, ele foi transformado, ele teve uma nova chance, Jesus deu uma nova chance para Pedro também, né? E nós temos ali o apóstolo Estevão, que declarou Jesus não somente com a sua boca, mas também com os seus atos. E ali nós cremos e temos certeza que o Espírito Santo falou por Estevão, porque Estevão, ele faz uma lista, ele vem lá de Gênesis até a presente situação em que ele estava, e ele fala contra aqueles fariseus e aqueles mestres da lei. Então o Espírito Santo ajudou ele no momento em que ele mais precisava, né? Então, essa é a nossa esperança aqui. O Espírito Santo, ele nos auxiliará nesses momentos que nossa fé for colocada em prova. Amém? Aplicações para os nossos dias. Nós devemos confessar Cristo diariamente em nossa vida, para que as pessoas elas possam enxergar em nós realmente verdadeiros cristãos. Mais uma vez, as consequências das nossas escolhas, elas são eternas. Tudo que nós fizermos hoje vai reverberar na eternidade, no amanhã, né? Seja guiado pelo Espírito Santo quando eles questionarem a sua fé. Então, quando as pessoas questionarem a sua fé no seu trabalho, realmente peça ao Espírito Santo que ele te guie nas escolhas, naquilo que você deve pregar, naquilo que você deve viver, pois com certeza essa é a promessa que Jesus nos deixa nesses versículos, em que nós seremos guiados pelo Espírito Santo. E não envergonhem a Cristo, porque Ele não se envergonhou de nós. Jesus, quando Ele estava naquela cruz, humilhado, as pessoas cuspindo a sua face, furaram o seu lado, Ele foi exposto à maior vergonha que alguém poderia ter colocado. Cravado numa cruz, envergonhado pelos nossos pecados, por mim e por você. Jesus, Ele não se envergonhou de maneira alguma. Ele passou por aquilo por nós. Por isso, eu te desafio, não se envergonhe de Cristo. E se alguém te perguntar se você é cristão, enche a sua boca para dizer, eu sou cristão. Eu sou cristão e sirvo a Deus. E eu não tenho medo de que vai acontecer comigo, não. Eu estou respaldado na palavra e no amor de Cristo por mim. E pela graça de Deus eu vou ser ajudado por Deus. E eu não tenho vergonha daquilo do Deus que eu sirvo, eu não tenho vergonha daquilo que eu prego, não. Eu sirvo a Deus. Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro. Que eu e você não venhamos a envergonhar a Cristo, mas que o nosso testemunho seja um testemunho de fé, um testemunho de amor, e que as pessoas vejam em nós um verdadeiro cristão que transforma as vidas, que crê em Cristo e que segue os seus caminhos. Porque eu tenho certeza que as consequências daquelas opções que nós teremos aqui, elas serão eternas, e Deus nos chamará de filhos. E para aprender, e como de costume a gente sabe, que sempre que aparece esse para aprender, a pregação já terminou.
Nós estamos apenas passando alguns lembretes daquilo que nós aprendemos hoje. Não sejamos hipócritas. Lembra do fermento dos fariseus? Da hipocrisia? Das máscaras? Que nós não tenhamos máscaras, mas que nós vivamos um evangelho puro, simples. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tenha orgulho daquilo que você vive diariamente. Tenha orgulho daquilo que você vê no seu celular. Que as nossas escolhas diárias, elas possam ser uma escolha que nós não venhamos a ter vergonha daquilo que nós vivemos. Quando questionarem a nossa fé, que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E que o nosso testemunho seja um testemunho de fé, um testemunho que glorifica o nome de Deus. Quando formos colocados à prova, que nós possamos defender a nossa fé, que nós possamos ser íntegros e que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho com a ajuda do Espírito Santo. Porque as nossas escolhas de hoje, elas reverberam eternamente. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós somos gratos pela Tua bondade, graça e o Teu amor. Pelo Teu sacrifício naquela cruz por nós, porque o Senhor não se envergonhou de nós, mas foi uma morte de obediência, uma morte de amor, uma morte onde Você não mediu esforços para morrer por nós naquela cruz, Pai. Que da mesma forma nós não venhamos a nos envergonharmos da Tua palavra, que nós não venhamos a nos envergonhar de testemunharmos e dizermos: somos cristãos, servimos a um Deus Altíssimo, servimos a um único Deus, e que isso seja verdade em nossas vidas. Que o nosso testemunho seja um testemunho que alegra o Teu coração. Que o nosso testemunho seja um testemunho auxiliado pelo Teu Espírito Santo, quando a nossa fé foi colocada, Senhor Deus, diante dos juízes. Que o Senhor fale por nós e que não haja nada, que não possa ser encontrado nada que envergonhe o Teu nome em nossas vidas, mas que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Nós Te damos graças, nós Te louvamos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia ela dura para sempre, Deus. Seja exaltado, Senhor Deus, em nossas ações. Seja exaltado, Senhor Deus, nas nossas palavras. Todas as vezes que nós estivermos em nosso trabalho, as pessoas possam ver em nós Cristo. Que nós possamos ter um testemunho que honra o Teu nome, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa caminhada durante essa semana, Senhor Deus. E também para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. O culto está encerrado. Queria conhecer aqui os nossos visitantes, né? Isabelle, né? Isabelle e sua família. Qual o nome da sua filha? Carolina. Caroline. Mateus e Eduardo. Então, vocês são muito bem-vindos e eu quero dar uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Os que já são aqui de casa, né? Dalton, sua família, vocês são sempre muito bem-vindos. Isabelle, você quer dar uma palavra? Quer dar um testemunho? Isabelle, ela foi consagrada presbítera, né? No culto que nós tivemos. Traz uma palavra aqui para a gente. Ela tem um testemunho muito bonito. Eu gosto de dar spoiler, mas ela vai falar, eu não vou falar não. Eu fico coçando para dizer, mas ela vai contar um pouquinho da história dela e o quanto tempo ela esperou, né? Para se tornar presbítera. Por favor. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, juntamente aí com os meus amigos, familiares, que eu conheci também lá no concílio. Foi um tempo, assim, muito gostoso
estar aqui com os irmãos. Meu nome é Isabelle, sirvo ao Senhor lá na Igreja da Vila da Saúde, São Paulo. E hoje nós estamos aqui, juntamente com os nossos amigos, Kátia, Adalto, pessoas preciosas, que juntos também estavam aí na caminhada comigo. Então, tem sido um privilégio. Bom, já estou 22 anos como candidata ao Ministério Local e do Concílio, a gente ainda pensa como candidata. Mas eu sou candidata ao Ministério da Igreja Metodista Livre por 22 anos. O Senhor tem sustentado nesse período. Às vezes a gente fica pensando, né, como que aguentou tanto tempo? Mas o Senhor tem sido muito gracioso com a minha vida. Né? Há 22 anos atrás, né, contar brevemente, lá no concílio tinha 3 minutos, era um vídeo. Então, aqui tentarei ser mais breve. Mas eu recebi o chamado do Senhor na minha vida, claramente o Senhor dizendo, né, apacenta as minhas ovelhas. Isso foi há 22 anos atrás, e naquele período nós entramos no processo para se tornar pastor da Igreja Metodista Livre. Não foi fácil, né? A gente recebe muitos nãos, parece que é intransponíveis, né? Esses nãos parece que nunca vai chegar, mas quando chega, é muito bom poder dizer assim, Jesus, fui obediente, eu cheguei. Então, assim, isso nos causa uma grande satisfação, e é como se sentisse a presença do próprio Jesus sorrindo, eu falo assim, servo bom e fiel. Né? Então, eu encorajo a igreja, né? Se Deus te chamou, continue no caminho. Parece que nunca vai chegar, mas uma hora chega e o Senhor acompanha em cada passo. Gosto muito do texto de Isaías 41:13, que diz assim, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. É por Deus e para Deus. Muito obrigada, igreja. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Obrigado, Isabelle. Que Deus abençoe. Amém. A Isabelle não falou, porque eu acho que ela é bem modesta, bem humilde, mas ela é graduada em várias coisas, né? Formada aí. Então, tem um currículo bem extenso. E já imaginou esperar por 22 anos? 22 anos para ser chamado para o ministério, né? A gente sabe que é um caminho muito longo, né? E tem que gostar. Tem que ter certeza do chamado, porque esperar durante 22 anos tem que ter certeza daquilo que Deus chamou para fazer, né? Porque muitos, né, poderiam ter desistido daquele chamado. Muitos não esperam nem 2 anos, né? 1 ano que seja, mas nós temos aí como testemunho, a Isabelle esperou por 22 anos e tenho certeza que Deus vai te usar muito, Isabelle, nesse período em que você estará ministrando a palavra de Deus, cuidando de vidas, porque realmente é um ministério muito difícil, que necessita de oração, porque nós sabemos que não é fácil, né? A vida do pastoreado, a vida do pregador, e que Deus realmente te abençoe, te guarde e dê também sabedoria à sua família para te acompanhar nesse período que também é algo muito difícil de lidar, né? Normalmente é a esposa do pastor, né? Mas aí o esposo da pastora, né? Então muda os filho de pastor não pode errar, vai escutar muito isso aí, né? Então, que Deus dê graça e que vocês possam realmente ser abençoados por Deus nesse período, que é um período muito difícil, mas que, como nós aprendemos, o galardão nosso está lá no céu. E glória a Deus pela sua vida, porque você esperou tanto tempo e hoje Deus te consagra a ser realmente aí uma ministra da palavra, e conte com as nossas orações. Nossa igreja te acolhe aqui. Pessoal, o Dalton, né? Obrigado, Dalton, por fazer essa ponte aí, trazer a Isabelle. Dalton, querido, nosso irmão aqui, que Deus realmente continue abençoando a vida de vocês, e essa igreja realmente ama vocês, né? Então, glória a Deus por isso. Boa semana, Deus abençoe, obrigado pela vinda de vocês aqui, uma semana abençoada. Amém?